Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Podemos assentar, glória a Deus. Amém, aleluia. Obrigado, pessoal, valeu. Vamos abaixar o ar aí, ô Fabinho. Põe 0 graus aí para gelar o ambiente. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vieram de muitas festas? Sim? Quem veio de festas aqui? Não parece, estão tudo triste. Tá vendo? Essas festas segundo o mundo só dá tristeza. Eu, na verdade, eu tô com umas sementinhas de mostarda, uma caixinha. Você já viu semente de mostarda? Ela é bem pequenininha. Elas foram ungidas lá no Monte Santo de Israel. No final, cada um vai pegar uma e o seu ano vai ser maravilhoso. Vocês não gostaram, né? Muito bem, o povo aqui está treinado, glória a Deus, tá vendo? Alguns ficaram assim, até gostei desse negócio aí, dá uma sementinha dessa para mim, pastor. Aleluia, eu tenho uma sementinha, só que elas não estão ungidas não, porque ungida é a palavra de Deus, amém? Se você quer ter a sua vida próspera, o seu ano de 2025 abençoado, você só precisa seguir a palavra de Deus, amém? Ficaram chateados? Ficaram chateados? Não? Mas eu tenho a sementinha para te mostrar, de mostarda. Mas não vou lhe dar, senão você vai achar que isso vai mudar a sua vida. As pessoas acham que essas coisas mudam a vida delas. E elas têm tudo que elas precisam, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é suficiente para mudar a vida das pessoas. A palavra de Deus é suficiente para nos colocar no prumo da vontade de Deus e as coisas começarem a andar. Não quer dizer que eu não vou ter problemas, porque a minha vida vai ter desafios, vai ter problemas, mas existe uma graça para eu superar. A Bíblia diz assim: muitas podem ser as aflições de um justo, mas Deus tem poder para livrar de todas essas aflições, amém? Ele é poderoso para te livrar dessas aflições, glória a Deus. Quem conversou com o diabo aqui, levanta a mão, esse final de ano. Quem conversou com o diabo? Quem conversou com Deus esse final de ano? Então, se você conversou com Deus, você tem que colocar obrigatoriamente agora um sorriso no seu rosto. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, veja se ela está sorrindo. Porque se ela estiver pesada, ela não entendeu ainda a fé. Não entendeu o que é ter Jesus Cristo no seu coração. Nós precisamos cada vez mais deixar de ser místicos, de um misticismo, mas ser verdadeiramente espirituais. Amém? A palavra de Deus, ela pode nos transformar. E se você deixar, ela vai te transformar. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Hoje é um dia de ceia, que nós já vamos cear. Que gostoso, não é? Ter esse momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Mas eu quero ler com os irmãos antes aí um texto que está eu sei onde está agora. Meu Deus, só a graça. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu queria que os meninos colocassem isso na NAA. Exatamente, a partir do verso 1 eu quero ler Romanos capítulo 8. Esse texto, essa mensagem eu queria chamar, inclusive para você aprender algumas coisas mais dessa manhã de consagração, eu queria chamar essa mensagem de um tratado da nova vida em Cristo. Amém? É um tratado. Eu vou falar de muitas coisas aqui que caracterizam a nova vida em Jesus. É possível ter a nova vida em Jesus e é possível perder. Só que algumas pessoas não creem dessa maneira, mas é possível perder a salvação. A Bíblia fala para você perseverar até o fim, a Bíblia fala para você ser correto, não para ganhar a salvação, porque você já ganhou em Jesus, mas você precisa conservar aquilo que você já ganhou. Filipenses 2:12 fala para perseverarmos, né? Para desenvolvermos a nossa salvação. Então eu quero mostrar algumas questões mesmo porque nesse ano eu queria que você ficasse muito afiado
muito preparado para falar para as pessoas o que significa uma nova vida em Cristo. Amém? E você tivesse inclusive coragem para falar para as pessoas que ser religioso não te leva para o céu. Um monte de religioso vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque religião não salva ninguém, nunca salvou. O único nome que é capaz de salvar é o nome de Jesus Cristo. Amém? Ele é o nome que foi dado entre os homens ou para os homens. Ele é o intercessor, ele é aquele que pode salvar. Amém? Então vamos lá, a gente vai aprender algumas coisas, eu quero que você fique bem afiado nisso. Diz assim: agora, pois, olha que interessante, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa nesse versículo um pouquinho, ele está dizendo assim: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero fazer essa pergunta: você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Amém? A Bíblia está dizendo assim, não é o pastor que está falando, a Bíblia está dizendo: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia está dizendo assim, ó: nenhuma condenação mais vai ser imputada a você. Não existe mais o escrito de dívida que está escrito inclusive em Colossenses, um escrito de dívida que havia contra nós. A Bíblia diz: não vai mais fazer efeito sobre você, tá certo? Ele está dizendo assim, ó: você foi liberto de uma prisão. Existia sim um escrito de dívida sobre nossas vidas, o qual nós todos teríamos que um dia diante do Senhor assumi-lo. Mas a gente, pelos nossos próprios esforços, a gente não conseguiria. A gente ia literalmente sucumbir à morte e ao pecado. Porque não existe uma graça em nenhum ser humano, e nenhum homem consegue se justificar a si mesmo. Eu gosto de citar aquele texto de Isaías, que eu já li, já citei aqui para você. A nossa justiça é considerada como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É como se fosse um absorvente feminino, tá certo? Ou panos que se usavam para as pessoas fazerem a sua higiene íntima. Isaías está comparando, ele fala, olha que interessante, o profeta falou uma coisa tão fora, né, de um padrão assim de ser correto, né? Ele falou uma coisa até forte demais. Ele diz assim: a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Porque a gente não consegue se justificar a si mesmo, nos justificar a nós mesmos. Então, eu preciso confiar em Jesus Cristo. Eu preciso entender que Jesus é a minha salvação. Amém? Ninguém pode se salvar por si mesmo. Então, ele está dizendo assim, deixa o texto aí, obrigado, Kaique. Ele está dizendo assim: nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Ainda que você venha um dia pecar. E a gente às vezes erra, às vezes a gente peca. Sim ou não? Sim ou não? João diz assim: se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Porque a gente peca, a gente erra. Mas o texto, ele está dizendo assim que eu já fui liberto do pecado ao ponto de, se um dia e se eventualmente eu cair em pecado, eu preciso entender que mesmo assim o sangue de Jesus sempre vai me purificar e eu sempre vou estar inocente perante Deus. Amém? Então, você reparou aí, eu não sei se você reparou aí, mas quando ele fala que nenhuma condenação, ele está dizendo assim que é mais ou menos assim: você foi declarado inocente. É como se você estivesse dentro de uma prisão, repare, fechado com todo mundo, mas aí chega o oficial ou chega a autoridade e fala assim: ó, solta aquelas pessoas ali, eles não devem nada, pode sair. Aí outros vão ficar presos, mas vão olhar: mas por que você não deve nada? É a ideia da justificação. Jesus nos justificou. Essa palavra, ela está dizendo assim que o fato é de que toda a raça humana está condenada. Por quê? Por quebrar as leis divinas.
Mas uma vez que eu me achego a Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que foi morto, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Quando eu me achego a Ele, eu encontro graça, eu encontro favor, eu encontro perdão dos meus pecados. Amém? Amém, gente? E eu não posso, mesmo que alguém queira me condenar, não existe mais condenação para a minha vida. Eu posso entender, Deus em Cristo me salvou. Essa graça me declarou inocente. Essa graça me ofereceu o quê? Liberdade do pecado, perdão dos meus pecados, amém? E agora, olha que interessante, eu fui livre para fazer o quê? A vontade de Deus. É por isso que quando a gente é liberto do pecado, a gente tem vontade de fazer as coisas de Deus, amém? Então, olha que interessante, esse texto é maravilhoso. Eu não queria ficar só nesse texto, eu quero seguir mais, vou ver se eu consigo. Mas esse texto tem tantas grandiosidades, ele está dizendo assim, ó, nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação existe. Está dizendo assim, está declarando que Deus, ele não quer condenar pessoas. Isso fala do caráter de Deus. Deus só quer salvar. Deus é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na condenação do justo. Amém? Então, a gente vai perceber que Deus, em Cristo, na cruz, o que Ele quis fazer? Ele quis condenar o pecado e não o pecador. Já pensou sobre isso? Ele não quis, quando Ele colocou Cristo na cruz, entenda, era o plano de Deus. A Bíblia fala, é escandaloso alguns textos da Bíblia, não é? A Bíblia fala que Deus se agradou ao moer Jesus. A gente às vezes até evita de ler uns textos, né? Porque são muito fortes. A Bíblia fala, agradou a Deus moê-lo. Porque alguém tinha que pagar o pecado. Alguém tinha que ser castigado. Mas a verdade, a boa notícia do Evangelho é que Cristo, o que Ele fez na cruz? Ele condenou o pecado na cruz e não o pecador. Ou seja, os pecadores hoje, todos os pecadores, eles têm a oportunidade de, se entregando a Cristo, ter os seus pecados perdoados. Amém? A gente vai ler, por exemplo, não precisa abrir lá, só quero citar. A gente gosta de falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas o verso 17 é muito significativo também, porque ele diz assim, o verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém, irmãos? Aleluia! Está feliz, não? Com essa palavra? Oh, meu Deus, temos que nos alegrar com essa palavra, irmãos. Temos que ficar felizes pela simples leitura desta verdade, uma explanação, algo que eu estou fazendo aqui de texto a texto, para que você entenda bem. Você deve se alegrar, você deve ficar feliz. Aleluia, aleluia. A sua alegria não deve ser as circunstâncias dessa vida, as circunstâncias boas, né? Ou as riquezas, mas tem que ser a palavra de Deus. Verso 2, vamos seguir aí, eu acho que eu consigo seguir um pouco mais. Diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou, olha que interessante, está escrito ali, livrou você da lei do pecado e da morte. Então ele está falando assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que significa a lei do Espírito da vida? O Espírito de vida, o Espírito da vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele foi outorgado, que ele foi dado a todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Então o Espírito Santo ele é dado. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, e Deus declarou, eu não vou habitar em templos feitos por homens. Vocês não vão conseguir me colocar em templos. Vocês não vão conseguir me colocar numa caixinha. Pelo contrário, eu quero habitar em vocês. Porque ainda que não exista um templo, Deus pode habitar no coração do homem. Aquele que deseja. E o homem é tão pequeno, e ele é tão
ele tenta colocar os valores de Deus, às vezes, em valores humanos, não é? Então ele diz muitas vezes, ele pensa a questão dos templos suntuosos, os templos que o homem sempre ficou encantado, achando que Deus iria ficar impressionado com os templos. Então Deus declarou algumas vezes que ele não pode habitar em templos feitos por homens, mas ele sempre desejou ter uma comunhão e uma aliança com todos os homens. Nem todos querem a Deus, mas Deus não faz acepção de pessoas. E de fato ele quis morar dentro daqueles que o recebem. E não sei se você acredita nisso, mas a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo está dentro de você. Então, esse texto está falando, esse verso 2 está falando, o Espírito de vida é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que estava presente na criação do mundo, e é justamente o poder que faz o homem renascer quando ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando alguém se entrega a Cristo, o poder regenerador do Espírito Santo entra nessa pessoa. Por isso que cada cristão tem o Espírito Santo dentro de si. E você precisa entender isso e precisa ficar feliz. E precisa viver essa vida cristã. O verso 3, ele diz assim: porque aquilo, olha que interessante, que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Então, por que está dizendo, deixa esse texto aí para os irmãos verem, por que está dizendo que a lei não podia fazer? Então, a lei por si só, irmãos, ela não tem e ela não tinha a capacidade de vencer o pecado. O que é a lei do Senhor? Quando a gente lê os 10 mandamentos, quando a gente vê todos os preceitos em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, todos os preceitos divinos, eles não estão somente no decálogo, nos 10 mandamentos, mas toda a lei mostra o quê? A natureza, o caráter de Deus. Quem é Deus? A lei mostra e nos dá uma ideia muito clara da perfeição de Deus. Deus não pode ser manchado por nenhuma ponta de pecado. Deus é plenamente santo, Deus é plenamente justo, Deus é plenamente bom. O profeta Abacuque, ele fala algo interessante: tu és tão puro de olhos que não podem contemplar o mal. Ele está dizendo de uma santidade incrivelmente ilibada, uma santidade que não pode ser alcançada por homem nenhum. A lei mostra o caráter de Deus, quem é Deus, mas ao mesmo tempo ela mostra a nossa incapacidade de chegar aos pés de Deus. Porque ainda que você acerte um preceito da lei, a Bíblia diz assim: se você errar um, você vai ser condenado por todos. Por quê? Porque Deus é perfeito em todos. E o padrão de santidade de Deus seria que você acertasse todos. Mas você não acerta todos. Então a lei deixa bem claro: nós somos humanamente incapazes de chegar no padrão de Deus. Mas você conheceu um homem, e eu conheci um homem que há 2000 anos atrás, um homem porque veio em carne, cumpriu toda a lei. Veio em semelhança da carne, como diz esse texto. E ele, cumprindo toda a lei, ele nos representa hoje. A ideia é justamente que Jesus, sendo o cumpridor de toda a lei, não falhando em nenhum aspecto, todas as pessoas que confiarem nele vão ser justificadas por causa dele. Amém? Então, olha que interessante, a lei, ela poderia não somente ressaltar o pecado, mas ela poderia até estimular o pecado. É interessante. Eu sei que alguns conceitos são até meio profundos, mas
A lei nunca poderia eliminar um pecado, nenhum pecado. Então Paulo, ele não está nesse texto, meus irmãos, ele não está criticando a lei. Olha que interessante, ele não está criticando a lei, mas ele está mostrando justamente que por causa da pecaminosidade, não é? Da humanidade, então a lei ela não pode dar salvação a nenhum ser humano. Está dizendo assim que no tocante, ou naquele pedacinho que está escrito ali, ó, no que diz respeito, a penúltima linha ali, ó, repare ali, ó, no que diz respeito ao pecado, a ideia foi justamente essa. Houve uma transferência do pecado, uma transferência de pecado, né? Do pecador, olha que interessante. Houve uma transferência do pecado, do pecador para o sacrifício de Cristo. A ideia foi justamente essa. Havia uma condenação, mas houve uma transferência. Não existe mais agora condenação sobre sua vida, porque tudo foi transferido para o nome de Jesus, para o sacrifício de Jesus. Amém? E por que os sacrifícios eram tão importantes, meus irmãos? Meu Deus, que cheiro de café gostoso, né? Desculpa, não pude resistir, não é? Maravilhoso. Meu Deus, que café gostoso. Meu Deus. Posso tomar um golinho? Agora não, né? Tá bom. Os sacrifícios, eles mostravam justamente o que, meus irmãos? Eles mostravam o que? A seriedade do pecado. Porque o sacrifício, segundo a lei de Moisés, precisaria o quê? Matar o quê? Um bezerrinho. Sim ou não? E tinha que haver o quê? Derramamento de sangue. Era algo triste, algo nojento, era uma morte. E era justamente para tentar impressionar, para trazer o peso do que era um pecado. Só que ao mesmo tempo, estes sacrifícios apontavam para um sacrifício único, que seria o sacrifício de Jesus. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele é a representação. Tudo culminou na morte de Jesus. Todos os cordeiros que foram mortos, todos os animais, tudo culminou. E Paulo, com um entendimento bem claro, ele diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E ele fala ainda mais: a justiça que é por meio da fé no Filho de Deus. Então significa que quem crê em Jesus não precisa mais haver sacrifícios. Talvez você fale assim: pastor, mas a gente não sacrifica mais bode, a gente não mata mais animalzinho. Pois é, mas tem igrejas e líderes e falsos líderes que ficam ensinando os seus membros a sacrificarem. Às vezes não um bichinho, mas sacrificar coisas, dinheiro, atitudes, para tentar conseguir o favor de Deus. Isso é totalmente antibíblico, porque pela graça que nos foi revelada, significa que um sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Amém? Diga assim: de uma vez por todas. Uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Amém? Ele está dizendo: não tem mais condenação. E de fato, Hebreus, não precisa ler, eu sempre leio esse texto lá em Hebreus. O texto de Hebreus fala que o sangue de animais e bodes, eles não podem de fato remover os pecados. Eu costumo usar um exemplo, não sei se alguém já usou um exemplo, esse exemplo, mas eu tenho essa ideia, de que era mais ou menos essa ideia, de que os pecados ou a sujeira era varrida ou barrida para baixo do tapete. Então era como que uma aparência de santidade. Deus estava satisfeito com aquilo? Não. Ele dizia assim, eu estou parafraseando a vontade de Deus, é como Deus dissesse assim: por ora é o que vocês têm, por ora é o que eu vou fazer por vocês. Mas ele estava dizendo assim: eu estou apontando para um sacrifício único, um sacrifício que não só vai perdoar os pecados de vocês, mas vai transformar a vida de vocês para sempre. Amém? Glória a Deus. Verso 4: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne,
mas segundo Espírito. Quando ele fala ali, meus amados, sobre exigências da lei, ou o preceito da lei, ele está falando que a lei, ela continua desempenhando um papel na vida do crente, sim ou não? Quando você vê que muitos textos da Nova Aliança, eles foram transcritos para o Novo Testamento, da Velha Aliança foram transcritos para o Novo Testamento, sim ou não? Honrar pai e mãe não era um preceito do Decálogo, dos 10 mandamentos, sim ou não? E foi transferido? Foi transferido. Não adulterarás, não roubarás, não vai desejar coisa que não é sua. Andar corretamente, os preceitos são bons. Os preceitos, eles nos colocam, a Bíblia fala para não matar, não é isso? Não matarás, assassinar é pecado, não é? Mas Jesus, ele vai mais profundamente, ele fala assim, se você odiar o seu irmão, é como se você já se comportasse como um homicida, que coisa séria. Então, o preceito da lei, ou a exigência da lei, ele está falando para que se cumprisse em nós. A ideia é justamente essa, que ela continua desempenhando um papel na vida de todos os cristãos. Agora repare, não como meio de salvação, mas como uma orientação ética e moral. Amém? Quando você encontra um objeto que não é seu, dando sopa, sabe o que é dando sopa? Ali de bobeira, você fala assim, meu Deus, não é de ninguém, você olha em volta assim, não é seu. O que você faz? As pessoas falam, não, achado não é roubado. É lógico que é roubado, não é seu. Não, mas eu encontrei no metrô, devolve no achados e perdidos. É seu, você comprou, alguém perdeu. Não, mas não vai mais achar. Rapaz, toma jeito na vida. Devolve no achados e perdidos. Porque a lei, ela fala, não roubarás, não é isso? A lei, o que ela faz conosco? Ela nos conduz a uma linha de ética e de moral e de bons costumes. E isso é muito bom. E eu posso dizer mais para você, quem nasceu de novo tem um empenho maior ainda em andar corretamente uns com os outros. Amém? Por isso que na empresa, por mais que eu não goste do patrão, eu não posso levar um clipe sequer da empresa. Não usa não daqui. Não é? Você que assina o ponto, se você chegou atrasado, você deve colocar que você chegou atrasado. Não, depois eu compenso. Não, é errado. Ou você que bate o cartão, ei, bate o cartão por mim lá, vou chegar atrasado. Está errado. Chegou atrasado. Pessoas que ficam utilizando o telefone da empresa para fazer chamadas de longa distância, está roubando a empresa. A lei, ela vai nos guiar a uma atitude correta. Ser correto em todas as coisas. Mas a lei, ela vai de uma forma tão profunda, porque ela não trabalha simplesmente nas coisas externas ou exteriores. Ela vai trabalhar nas coisas interiores. Portanto, se eu guardo um ressentimento com o meu irmão, eu estou em pecado. Eu até falei no final do ano bastante, né? Eu falei assim, irmãos, eu quero pedir perdão para vocês. Se eu tiver em falta com vocês e não souber, estou pedindo perdão. Vou pedir perdão. E eu quero que você faça isso, porque nós não podemos guardar ressentimentos uns para com os outros. Por quê? Por quê? Porque um ressentimento, segundo o que diz a Bíblia, ele pode se tornar uma raiz de amargura. E eu começo a ficar pesado, pesaroso, e as coisas não andam bem. E o que acontece? Sua vida começa a degringolar. As coisas não vão andar bem. Então a lei, ela não fala somente de coisas exteriores, mas ela fala de um comportamento. E Jesus, ele afinou muito mais a lei, e ele deixou bem claro, a respeito do adultério, por exemplo, ele fala assim, não é só deitar com uma mulher estranha, é desejar uma mulher estranha. E aí? Então o negócio é muito mais sério. Então a lei, meus irmãos, ela vai ser o quê? Ela vai ser um preceito moral para nos guiar no caminho da vontade de Deus. Amém? E ele fala assim que a gente não vive segundo a carne, mas segundo o
Que Espírito? Está com letra maiúscula? O Espírito Santo de Deus. Então você não vive segundo a carne. Viver segundo o Espírito significa que você está vivendo de acordo, olha que coisa linda isso, com os novos desejos criados em você. Desejo antigo, desejo errado é tirado de você. Por isso que a gente não tem mais vontade de fazer coisas erradas. E cada dia mais a gente vai se afastando mais das coisas erradas. Sim ou não? Então a gente vai se afastando por quê? Porque essas coisas não nos fazem bem. Amém? Verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então ele fala de duas mentalidades. Duas mentalidades. Diga mentalidade. Mentalidade, aqui é o cérebro, as coisas que vão te guiar, tá bom? Então ele fala de duas mentalidades, da natureza pecaminosa e da natureza do Espírito. E ele está deixando bem claro, a natureza pecaminosa vai sempre te levar à morte. E às vezes não é a morte necessariamente do corpo, ou uma morte trágica, mas é a morte de tudo se apagando, a graça se apagando em sua vida, coisas não funcionando. Você sabe que quem fala mal dos outros, a sua vida fica travancada? Porque, por exemplo, a gente estava pensando, o falar, quem anda segundo uma natureza, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu não posso falar, nem que eu tenha motivo, eu não posso falar. Por quê? Porque uma vez que eu estou falando mal de um irmão, o que acontece? Eu estou andando de uma maneira pecaminosa. Pecaminosa. A lei do Espírito faria o quê? Com que eu não falasse mal da pessoa. Amém? Você está comigo? E o que acontece? Todas as pessoas que não suportam e acabam falando, fazendo declarações erradas, o que acontece? A vida trava. A vida fica travancada, as coisas não andam. As pessoas falam, por que aleluia. Porque as coisas não acontecem na vida? Porque as pessoas falam mal das outras. Não posso, em nenhum momento da minha vida, falar mal do Will, do Gustavo, da Júlia, do Jorlan. Não posso falar. Não posso. Mas ele me ofendeu, ele errou. Não posso. Entregue para Deus. Amém? Se foi com você, conversa com o irmão, acerta as coisas, mas eu não posso. Se eu falo mal, eu estou numa natureza pecaminosa e as coisas não vão andar bem para mim. Então a natureza pecaminosa, meus irmãos, ela está ligada o quê? À morte. Agora, a natureza do Espírito, ou viver segundo o Espírito, a gente vai sempre se inclinar para a vida. Diga amém. Glória a Deus. O verso 6, aí ele diz assim, o verso 7, porque a inclinação da carne, diz assim, é inimizade contra Deus, e não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante, quando a gente fala o estar na carne, repare aqui, olha que interessante, aprenda algo muito bom aqui. As pessoas falam assim, pastor, estar na carne quer dizer necessariamente estar numa natureza pecaminosa? Eu digo para você que não. Estar na carne muitas vezes é andar no natural. E não é normal andar no natural? Não. Por que não é bom andar no natural? Porque nós fomos feitos seres espirituais. A Bíblia nos chama de seres espirituais. Por isso que a Bíblia diz assim, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, ou seja, se vocês já são espirituais, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele está dizendo mais ou menos assim, por mais que você esteja nesse mundo, não ame esse mundo. Não ame demais seu emprego. Não ame demais seu carro. Aliás, não ame o seu carro. Não ame seu salário, seu perfume, os seus bens. Use-os. Use-os. Você pode usar, é seu direito usar. Pastor, eu gosto de usar coisa boa. Use, amém, mas não ame. Por
que eu insisto com isso? Por que eu falo isso? Porque a Bíblia insiste com isso. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que tudo que eu tenho, eu preciso entender. Obrigado, Senhor, pela provisão. Precisamos de uma casa, de um teto, de alimento, de roupas. Mas a gente não pode se apegar muito a isso. Amém? Porque um belo dia o Senhor Jesus vai vir nos buscar. E a gente vai ser tomado. E pelo que eu sei, nem a sua roupa vai subir. Nem o seu relógio bonito, à prova d'água. Nem ele vai subir. Pastor, não vai dar para levar nem o meu perfume que eu ganhei no amigo secreto da empresa? Não, não vai. Não vai. Fique sabendo que no céu tem perfume melhor. Amém? Tem perfume e tem coisas muito melhores no céu. Então, ele diz, eu estou falando aqui, a inclinação da carne, eu não estou falando que necessariamente são pessoas que vivem pecado. Tem pessoas que não estão pecando necessariamente fazendo coisas erradas, mas elas estão vivendo de uma forma natural. E repare, eu não vou falar isso hoje, mas a Bíblia deixa bem claro sobre 3 tipos de homem. Ela fala sobre os sárquicos, que é o homem carnal. Ela fala sobre... esqueci agora. Fala sobre psúchicos, que é o homem espiritual. Ela está dizendo que alguns, apesar de terem recebido a iluminação, ainda pensam muito ou vivem muito de acordo com esse sistema. É mais ou menos assim: elas só estão felizes quando tudo deu certo aqui. Por isso que as igrejas hoje estão mal acostumadas, né? Porque eles dizem assim: vem cá que a gente vai orar para os seus problemas irem embora. É mentira, o problema não vai embora. Eu estou ensinando você para nenhum lobo chegar e te ensinar errado. Se alguém te chamar para uma fila, venha para cá que os seus problemas não vai nunca mais ter problema. Estão te enganando. Porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando isso. Então ele está falando o seguinte: não fique tão chateado com os problemas. Os problemas nos abatem. Mas ele fala: se anima, rapaz. Toma um café 100% arábica, não é isso? Faz alguma coisa, come proteína, faz exercício, toma suplemento. Faz alguma coisa, mas se anima aí. Mas eu estou brincando com você. Mas o que nos anima é a vida de Deus em nós, dentro de nós. Então eu me animo e falo assim: opa, estou com um problema aqui, mas em nome de Jesus, Deus vai dar uma solução e vamos vencer isso. Amém? E o mês que vem vai vir outro. Ou se você... Todo mundo fica chateado quando eu falo isso, mas é a verdade. É porque a gente não fica preparado para essas coisas. E se vier o problema? Tá tudo bem. O que eu preciso aprender bem é viver com Deus, ficar feliz com Jesus, independente das coisas andando bem ou não. Alguém, só quero fazer uma pergunta: alguém ganhou na Mega Sena da virada? Não? Vocês não iriam falar para mim, né? Se vocês fizeram assim. Não vou falar para o pastor. Mesmo aqueles que ganharam um bolão, sem Jesus não são nada. Amém? Porque só Jesus, ele pode trazer felicidade eterna, alegria eterna. A gente fica às vezes pensando: meu Deus, se as coisas mudassem, se alguma coisa acontecesse, um carro novo, a saúde, será que é isso que traz a felicidade? Não, o que traz a felicidade é Jesus Cristo habitando no meu coração. Todos os dias ele fala comigo. Ele fala com você? Fala com a Laís aqui, o Will. Vou perguntar de novo. Todos os dias Jesus fala comigo. Eu estou perguntando: você ouve a voz de Jesus todos os dias? Não força a barra e não minta para mim. Ele tem que falar com você todos os dias. Se você nasceu de novo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores tem que falar com você. E se você não ouve, é que você está carnal. Você vive nesse plano, nessa vida, você precisa ouvir a Deus. Então ele está falando: não viva muito no padrão deste mundo, não viva muito nas coisas deste mundo, pelo contrário, se ligue nas coisas divinas. Por quê? Porque as coisas divinas são muito melhores. Amém?
Amém, gente? A pessoa natural, aquele homem e aquela mulher que não conhecem a Deus verdadeiramente, eles conhecem mais as coisas do sistema, deste mundo. Eles ficam mais felizes com uma notícia natural do que uma notícia espiritual. A mente carnal, meu irmão, minha irmã, é incapaz de se submeter à lei de Deus. Sério isso, não é? A mente carnal é incapaz de se submeter à lei de Deus. Olha que interessante, porque é carnal, apesar de ter conhecido a palavra, apesar de até ter podido receber a Cristo como seu Senhor, não cresceu na fé. Existe aqueles que estão separados, mas existe aqueles que entraram e não cresceram. Se você entrou na fé, você precisa crescer na fé. Porque não é o plano de Deus que você fique pequeno ou como uma criança, mas que você fique maduro, entendedor da palavra, que você receba a palavra, que você comece a criar estruturas. Eu costumo falar de você ficar forte até para tomar umas pancadas. Ainda que você tome umas pancadas da vida, você está tudo bem, Deus está comigo, e se levantar e ficar bem. Deus quer que a gente se estruture para ajudar outros. Então, a mente, quando ela está carnal, ela perde a sensibilidade de ouvir as coisas de Deus, de perceber as direções de Deus. Agora eu quero dizer para você, o poder transformador do Espírito Santo, ele pode trazer sensibilidade para o seu coração, ao ponto de você começar a ouvir a voz de Deus, ao ponto de você crescer. Você não precisa, escreva isso no seu caderninho, você não precisa de um pastor para você crescer na sua vida espiritual. Você precisa do pastor Jesus. Mas você não precisa de um pastor humano para crescer na sua vida espiritual. Se você entender isso, você pode mergulhar na fé e começar a receber de Deus, receber, e você começar a crescer, e você ter uma outra perspectiva, você começar a andar na fé de uma forma profunda, você ficar sensível à vontade de Deus, você começar a não focar tanto nos seus problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Glória a Deus, só 8 pessoas. Os outros que não têm, orem por mim aqui, com imposição de mãos, que eu também não quero ter. Ora aqui, eu quero. Todos vamos ter problemas. A questão é como encaramos os problemas. Você precisa encarar de uma forma madura. Comece a fazer uma declaração boa. Tipo essa aqui: está tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem com a minha alma. Tudo vai bem, está tudo bem. Eu estou bem. Amados, eu faço votos que vocês sejam prósperos, assim como próspera é a alma de vocês. Tem níveis de prosperidade. Não é prosperidade de dinheiro, mas é prosperidade em todas as coisas. A sua alma próspera, você tranquilo, em paz. A gente fala muito, falamos tanto de cura, precisamos ser curados. Mas você sabe que uma vida com Deus, ela vai te fazer você andar curado? A gente às vezes fica tão óbvio, né, em algumas coisas. Pula para o verso 11, eu termino no verso 11 aqui, meus irmãos. Ele diz assim: se em vós habita o Espírito. Paulo está fazendo uma proposta aí, não é? Então, se, ele coloca uma condicional aí: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí ele fala: este mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o que ele vai fazer? Ele vai vivificar o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando a gente lê esse texto, a gente gosta muitas vezes de transportá-lo rapidamente para a cura física, mas esse texto não está falando de cura física. Esse texto está falando da nova natureza em Cristo. Ele está falando que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, eu quero que você perceba, quando o texto está falando que Jesus foi ressurreto, eu sei que ali o corpo de Jesus foi ressurreto, mas o que
Paulo está falando de mais profundo, é a nova vida que Cristo assumiu como primogênito. Porque a vida física é uma coisa muito pequena comparada à eternidade. E ele não está falando da vida física de Jesus. É lógico que Jesus foi ressurreto no corpo. Eu entendo, mas ali naquele momento ele recebeu a nova vida. A Bíblia fala claramente em tratados de salvação que Jesus foi o primogênito, o primeiro da salvação. Ele é o irmão mais velho. Ele foi ressurreto. Ele foi no seu lugar, só que agora a Bíblia diz que Deus o levantou, sim, dentre os mortos, sim. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, amém? Então Jesus, ele experimentou. Então esse texto, repare, o texto, a gente precisa analisar, não com aquilo que a gente quer ouvir, não é? Mas é como se diz a forma exegética do texto. Repare, ó, se em vós habita o Espírito Santo, e ele está falando de outra forma, é como se ele perguntasse, em vós habita o Espírito Santo? O que você responderia para Paulo? Fala, amém, diga amém. O Espírito Santo habita em você. Então ele fala assim, ó. Então esse Espírito que ressuscitou para nova vida Jesus dentre os mortos, tá? Aí ele pula lá. O que ele vai fazer? Ele também vai vivificar o corpo mortal de vocês. Por meio do quê? Do seu Espírito. Ele está falando assim que profeticamente você já recebeu uma vida nova em Cristo. O seu corpo também vai ser glorificado no grande dia da redenção. E não há problema nenhum em um espírito trazer cura temporária para o seu corpo físico. Amém? Por que eu falei de cura temporária? Porque é temporário. Toda a cura para corpo físico é temporário aqui. Ela não é mais importante. O cristão não pode tratar a cura física como a doutrina mais importante da sua fé. Não pode. Porque uma pessoa que for curada de câncer, por exemplo, ela vai morrer depois de velhice. Vai ou não vai? Então é uma cura temporária. Paulo não está tratando aqui, ele não está exaltando a cura física. A cura física é um bônus, é uma bênção. E eu posso ter, eu já fui curado de algumas coisas no meu físico, não há problema nenhum. Mas o que eu quero trazer a chamar a sua atenção é que aqui ele está falando de nova vida. Ele está falando de novo nascimento. Ele está falando que se alguém recebeu a Cristo, muda de vida. Não vive mais em pecado. Não vive mais como vivia antigamente. Presta atenção, escreva. Eu não quero chatear o seu coração. Mas escreva, pelo amor de Deus. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele começa a te livrar do velho homem. Se você tem característica do velho homem, Jesus não entrou na sua vida. Mulher, se você tem características da velha mulher, Jesus não entrou na sua vida. Que Jesus fraco é esse? Que não conseguiu tirar a sua depressão. Que Jesus fraco é esse? Que não tirou sua baixa estima, sua baixa autoestima. Que Jesus fraco é esse? Que não consegue alegrar o seu coração. Então você precisa rever os seus conceitos, porque esse texto está falando de uma nova vida. Ele está falando que repare, ele está falando que o Espírito vai vivificar o seu corpo. Significa, entenda, a gente está no corpo físico. Entenda, corpo físico, é físico, você consegue abraçar as pessoas, é corpo físico. Mas significa que esse corpo físico, ele vai começar a ter marcas, as marcas de alguém que já ressuscitou em Cristo. Amém? Então, a primeira marca tem que vir para você é um sorriso no seu rosto. Pastor, isso é estereótipo. O estereótipo, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio. O estereótipo é bíblico. O meu estereótipo, ele tem
necessariamente que falar do que está acontecendo aqui dentro. Então, se eu estou triste por fora, é porque tem uma tristeza por dentro. Então a Bíblia está falando, esse Espírito, ele está falando, irmãos, olha, o Espírito é tão poderoso ao ponto de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Aí ele está falando assim, está disponível para você um Espírito para te alegrar, para te fazer feliz, para mudar a sua vida, para mudar a sua perspectiva, para tirar o seu mau humor, para tirar a sua tristeza, não é? Ele consegue harmonizar um casal. E faz com que os casais vivam bem, faz com que os filhos vivam bem. Esse Espírito começa a nos transformar. Então ele vai vivificando o nosso corpo mortal. Vai vivificando. Pastor, e a cura pode vir nesse ínterim? Pode. Por que não? Pode. Eu não estou falando que não existe cura. Mas a cura aqui é segundo plano. Aqui é a vida de Deus. Aqui é a vida de Deus. Aqui é a alegria de Deus. Aqui é aquilo que pode realmente dar um bom testemunho para as pessoas. O seu parente vai olhar para você e falar assim, algo novo tem em você aí, rapaz. Tem algo diferente aí em você. Se tem tristeza, meu Deus. Aí ele vai olhar, desculpa, meu amigo, prefiro ficar com a minha incredulidade, porque na minha incredulidade eu sou mais feliz. Olha só. Mas ele diz, ele vai vivificar o corpo mortal de vocês. Por meio do quê? Do Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo habita em você, habita em mim. Se você deixar, ele vai fazer a obra na sua vida. Amém? Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Vamos cear aqui com alegria. Hebreus capítulo 7. Você nunca leu esse texto? Vamos ler esse texto agora. Hebreus capítulo 7, no verso 25. Glória a Deus. Esse é o momento que a gente ceia, esse é o momento que a gente faz o nosso memorial da morte e ressurreição de Cristo. É o momento que nós celebramos o que Jesus fez por minha vida, por sua vida. E pela graça, Ele nos inseriu no centro da sua vontade. Hebreus capítulo 7, no verso 25. Diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deixa aí um pouquinho no verso 25, ele está falando de Jesus, do sumo sacerdote, que pode salvar, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Eu vou ler de novo, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus está sempre intercedendo por você. Não é a Virgem Maria, não é Maria que intercede por mim e por você. Maria é uma irmã abençoada, não é? É uma bênção, mas ela não intercede por ninguém. Só Jesus intercede. Amém? Verso 26. Com efeito, nos convinha o quê? Um sumo sacerdote como este. Eita, que glória! Como este Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Meu Deus! Eu vou ler de novo, que você nunca leu esse texto. Você deveria ter falado assim, oh, glória a Deus. Vamos lá. Vou ler o 25 de novo, para te dar a oportunidade. Por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, e por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Verso 27, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Você sabia, não é, que o sumo sacerdote no arraial ele fazia
ele primeiro fazia a limpeza, a intercessão, o sacrifício por seus pecados. Porque quando ele entrava na parte do Santo dos Santos, ele entrava amarrado com uma cordinha e um sininho. Parou o barulho do sininho, quer dizer que ele caiu morto, estava em pecado. Então ele primeiro precisaria fazer por ele e depois pelos pecados do povo. Mas o que está dizendo? Leia de novo, 27. Porque que não tem, o sumo sacerdote, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer o quê? Todos os dias sacrifício. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Meu Deus. Oh Senhor, em 2025 nos dê uma igreja que se alegra com a Tua palavra, que entende a Tua palavra. Aí vocês oram assim: ô pastor, em 2025 dê um pastor menos chato, que pegue menos no pé da gente. Talvez Deus atenda os seus desejos, mas atendeu o meu também. Amém? Talvez eu fique menos chato, mas talvez você fique mais vibrante com a palavra. Meu Deus, é maravilhoso. Eu vou ler de novo. Não é que eu quero ouvir a sua glória a Deus, eu quero que entre no seu coração. É a melhor notícia que a gente pode ter, irmãos. Que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu gosto tanto desse texto, porque ele está falando que Jesus a si mesmo se ofereceu, não é? A si mesmo se ofereceu. Ninguém matou Jesus. As pessoas pensam, mataram Jesus. Não, vocês não estão entendendo. Eu estou me doando. Jesus, ele fez as declarações tão contundentes. Ele falou assim: ninguém pode tomar a minha vida. Ninguém pode tomar. Eu vou dar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. Verso 28 para a gente terminar. Diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho. Está com letra maiúscula lá? É Jesus, tá bom? Tá bom? Constituiu o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Amém, queridos. Podemos vir? Podem vir, meus irmãos diáconos. Glória a Deus. Consegue vir? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos aí, vamos orar um pouquinho. Pai, nós queremos nessa manhã de consagração estar diante do Senhor. E sabemos que não existe mais culpa, não existe mais condenação. Por causa do sangue que foi derramado, nós fomos justificados diante do Senhor. De fato, a lei nos ela nos conduz à Tua vontade, ela nos mostra a Tua vontade moral, a ética, os valores, mas a verdadeira salvação só veio por meio do sacrifício de Jesus. E é o que nós estamos celebrando agora nessa ceia. Como Jesus nos ordenou que nós celebrássemos a ceia até a volta dele. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós estamos relembrando o sacrifício que nos integrou à sua família. O sacrifício, o sangue que foi derramado, que nos perdoou os pecados e nos fez juntos, íntegros, nos fez uma família com Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus, ele abriu as portas da nossa salvação e nós queremos celebrar nesta manhã, nos alegrando e reconhecendo que foi o sangue de Cristo, a pureza de Cristo, o Filho perfeito para sempre, o sumo sacerdote, que se entregou a si mesmo de uma vez por todas, justamente para que nós hoje nos andássemos em novidade de vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse momento que a gente tem de celebrar em comunhão uns com os outros, com os irmãos, mas principalmente com o Senhor, reconhecendo que a obra veio, a boa vontade veio do Senhor, o sacrifício foi de Jesus para nos perdoar. Nós Te amamos, nós declaramos
declaramos novamente, reiteramos o nosso amor, reiteramos o nosso compromisso, reiteramos a nossa aliança para com o Senhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos cantar, glória a Deus. Aleluia. Podemos ir, queridos. Somos mais que vencedores. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!